Olá, eu sou a Prof. Lara Popov e no vídeo de hoje nós vamos ver sobre variáveis do tipo ponteiro. A linguagem C, como diversas outras linguagens, permitem o armazenamento e manipulação de endereços de memória. Para cada tipo de variável, existe um tipo de ponteiro correspondente a ela. Quando a gente digita, por exemplo, int valor A, a gente pode armazenar essa variável num tipo de ponteiro específico. O compilador reserva um espaço de memória suficiente para armazenar, por exemplo, 4 bytes para o tipo inteiro. Assim como declaramos variáveis para armazenar inteiros, podemos declarar também variáveis para armazenar endereços de memória onde há variáveis inteiras alocadas. Essas variáveis que armazenam os endereços para os valores das variáveis são chamadas de ponteiros. O C não tem uma palavra reservada para esse tipo de variável. Então, a gente coloca o tipo de variável, por exemplo, inteiro, seguida de um caractere especial, que é o asterisco. E aí, o nome da variável que você escolheu. Então, vamos ver um exemplo na prática. No C, para a gente utilizar as funções de impressão e leitura na tela, a gente precisa incluir uma biblioteca, chamada stdio.h. Então, include stdio. H, a gente precisa também da função principal, Vou deixar ela com retorno vazio, para título de exemplo, E aí a gente vai começar, então, por exemplo, vou criar uma variável inteira aqui, valor A, valor B, uma variável de soma, para somar elas, e uma variável ponteiro. Ok, tenho aqui minhas variáveis, Lembrando que o ponteiro, precisa do asterisco, que é o nosso caractere especial, para dizer que ela é um ponteiro, Muito bem, vou colocar um valor dentro da variável A, valor A, recebe, E agora eu vou colocar um valor dentro da variável B. Mas, o meu valor da variável B, eu quero colocar através do meu ponteiro. Como eu faço isso? O meu ponteiro, então, precisa receber um valor, certo? Então, na realidade, como a gente faz isso, O meu valor B vai ter que receber um valor através do ponteiro. Então, nós precisamos que o meu ponteiro, a gente já viu que ponteiro, ele precisa apontar para um endereço de memória. Colocando isso, a gente diz que essa variável, está apontando para o endereço de B. Nesse momento, eu tenho que, a qualquer valor que eu colocar aqui dentro de B, eu posso estar conversando com ela através dessa variável ponteiro. Agora, sempre que eu disser que ponteiro, recebe um valor 2, o valor de B vale 2. Nesse momento, o valor de B assume 2. Então, essas duas linhas aqui são muito importantes, certo? Primeiro, o ponteiro precisa apontar para o endereço da variável, valor B, e aí, sempre que eu tiver esse ponteiro, eu posso estar apontando, colocando qualquer valor diretamente no valor de 2 através dessas duas linhas. E aí, vou realizar a soma dentro desses dois valores, valor A mais o valor B, lembrando que o valor B eu não uso mais, eu vou usar sempre o ponteiro desse valor B, que vai ser o meu ponteiro. E vou imprimir esse resultado. Por exemplo, o valor de A mais o valor de B é igual à soma deles. Então, eu tenho aqui o valor de A mais o valor de B, que é o meu ponteiro, vai ser igual à soma entre eles, Isso vai me dar um resultado. Compilando isso, temos quem? 3 mais 2 igual a 5, Então, muito interessante. Então, nunca esqueçam que quando a gente tem um ponteiro, nós precisamos apontar para o endereço de memória de B. E aí, a gente pode alocar qualquer valor ali dentro,
Como já sabemos, variáveis passadas como parâmetros não podem ter seus conteúdos alterados, porque elas morrem dentro da própria função. No entanto, podemos passar variáveis do tipo ponteiros como parâmetros para subrotinas, porque daí, de forma indireta, a gente acaba alterando o conteúdo delas e aí elas não morrem e você consegue estar trabalhando com o conteúdo delas. Vamos fazer um exemplo com passagem de parâmetros de ponteiros. Vamos incluir uma biblioteca. stdio.h, né? Vamos criar então uma função, por exemplo, para trocar dois valores de posição. Troca, né? Depois a gente cria ela. Vamos fazer aqui o nosso main. E no main a gente começa então criando nossas variáveis. Então vamos ter um valor A, uma variável x, recebendo um valor específico e um valor y, também recebendo um valor específico. E aí nós vamos ter que trocar esses dois valores de lugar, certo? Então, por exemplo, vamos imprimir esses dois valores antes e depois da nossa chamada de função. Então, vamos imprimir aqui valor de x e valor de y igual a %d, né? E a gente imprime x e y, certo? Daí a gente chama a nossa função troca, né? E aí a gente vai passar os nossos valores de x e y por parâmetro e vai imprimir novamente, né, os valores de x e y depois da função. E aí a gente precisa passar por parâmetro o x e o y de forma que ele troque, né, o conteúdo delas, né? Lembrando que a gente precisa usar ponteiros. Para usar ponteiros, né, como o exercício anterior, a gente tem a particularidade que a gente pode passar, né, o endereço de x e o endereço de y para facilitar nossas vidas. Passando o endereço de x e o endereço de y, a gente pode receber eles através de ponteiros. Então, se eu tiver um int ponteiro de x e um int ponteiro de y, eu posso trabalhar com essas duas variáveis aqui, que eu não vou ter problema. Agora eu estou trabalhando dentro do endereço dessas variáveis, né? E aí eu posso fazer qualquer coisa aqui, posso criar aqui um auxiliar, né? E aí eu posso trocar essas variáveis. Auxiliar recebe o meu ponteiro de x. Lembrando que se eu estou trabalhando com o ponteiro, né, eu tenho que trabalhar sempre com o asterisco na frente. Então agora eu já tenho o meu ponteiro, já posso trocar de variável, né? Recebe o ponteiro de y e o meu ponteiro de y recebe minha variável auxiliar, né? Aí a gente consegue verificar se a gente realmente fez a troca de posições de x e y, né? Um pouquinho menos de zoom para ver o código inteiro. Então, x é 3, y é 2, x é 2, y é 3. Deixa eu dar um enter aqui pra gente visualizar. Ali. Então, primeiro a gente tinha aqui x era 3, y era 2. Depois a gente, da troca a gente tem que x é 2, y é 3. Obrigada por assistirem, deixem um like nesse vídeo e se inscrevam no canal.